Good evening, everybody. Boa noite, pessoal. Thank you so much for having us. Muito obrigada por nos receber. This is a beautiful church, Essa é uma igreja linda and the presence of the Lord was so strong. e a during presença de worship. Deus está tão presente aqui, está tão forte aqui durante o I've learned a lot being here in louvor. Brazil, E eu estou amando muito estar aqui no Brasil. and the passion that people from Brazil carry E a paixão que as pessoas do Brasil carregam for the Lord, especially in worship, para o Senhor, especialmente no louvor, is so inspiring. é muito inspirador para mim. It's taught me a lot, Isso tem me ensinado muito. and I'm very thankful for this experience E tonight. eu sou muito grata por essa experiência aqui essa noite. So thank you for being here. Então, muito obrigada por estar aqui. As Jonathan said, I have a message to share. Então, como o Jonathan disse, eu tenho uma mensagem para compartilhar. When I first started writing my sermon before we came to South America, Então, quando eu comecei quando eu comecei a escrever, foi antes de vir para cá. it was a little different than what it turned out to be today. E era um pouco diferente do que se tornou hoje. So I know what he has to say is specifically for somebody here. E eu sei que Deus tem algo a dizer especificamente para alguém aqui. Before I get into it, I kind of want to go back to what you just saw. E antes de eu entrar nisso, eu quero voltar um pouquinho. So we just saw this presentation, which we call Doors. Quero voltar ao que a gente viu. A gente acabou de ver essa apresentação no Teatro Portas. You saw the character Seeker, Então você viu o personagem Seeker, who represents each and every one of us, que representa cada um de nós, pursuing different things, procurando coisas diferentes, trying to fill an emptiness inside. tentando preencher o vazio dentro dela. I know I chased a lot of those doors in my youth. E eu sei que na minha juventude eu também abri muitas dessas portas. I know it's not far long away, but yes, I did. Eu sei que isso não faz muito tempo, mas sim, eu fiz isso. And also, what we saw is she had to surrender to Jesus. E também o que a gente viu é que ela teve que render isso ao Senhor. Jesus was pursuing her each time, Jesus estava buscando ela a todo momento. but she had to make the decision to surrender her heart and her life to him. Mas ela teve que tomar uma decisão para render o coração e a vida dela para Jesus. And so I'm going to speak about surrender. Então eu vou falar um pouco sobre entregar, sobre render coisas a Deus. So laying it all down and allowing God to take what we're surrendering, palms up, Então render as coisas a Deus e permitir que Ele receba isso que a gente está rendendo is what we are called to do. é o que nós somos chamados para fazer. Surrender is essential. Render coisas ao Senhor é essencial. We have to allow God in that space Nós devemos permitir que o Senhor esteja nesse lugar as He takes what we are surrendering to Him. e permitir que Ele tome o que a gente está rendendo a Ele. The question is, will we be obedient in what He wants us to, what He wants to use us for in that surrender? Então a pergunta é, nós vamos ser obedientes e permitir que Ele use aquilo que nós estamos rendendo a Ele? He doesn't want us to just lay it down Ele não quer que nós simplesmente rendemos as coisas and walk our own way. e andar por caminhos errados. He wants to surrender it Ele quer que nós rendemos isso so He can use us. para que Ele possa nos usar. Use us in a way that we weren't able to be used before surrendering our life to Him. Nos usar de uma forma que Ele não era possível usar antes de nós rendermos a nossa vida a Ele. Surrender is a choice that must be made. Render as coisas para Deus é uma escolha que tem que ser feita. Jesus showed us how to live a life of humility. Jesus nos mostrou como viver uma vida de humildade diante dele. Yes, He was perfect, Sim, Ele era perfeito and we are far from perfect. e nós estamos longe de sermos perfeitos. We are human, Nós somos humanos, but we have a guide of how to live our lives through His Word. mas nós temos um guia, um Deus que nos faz viver a nossa vida segundo a palavra dele. So we're going to go to Philippians chapter 2, verses 8. Então nós vamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Can you read it? And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Jesus' obedience changed everything. A obediência de Jesus muda tudo. He took the sins of the world by sacrificing Himself for each and every one of us. Ele
He sacrificed. Hold on. He took the sins of the world by sacrificing himself for each and every one of us. Ele tomou os pecados do mundo ao se sacrificar por cada um de nós. For all people, regardless of whether we accept him or not. Por todas as pessoas. Se nós aceitarmos ele ou não, ele já tomou o nosso pecado. This paved the way for restoration of relationship with God Isso abriu um caminho para a restauração do nosso relacionamento com Deus. and the gift of eternal life. E para nos dar e também o presente da vida eterna. This ultimate sacrifice is an absolute gift. Esse sacrifício de Jesus é um presente absoluto. So today, Então hoje, during my quiet time, durante o meu tempo com Deus, I was asking God for confirmation, eu estava pedindo a Deus por confirmação. and I really felt strongly that He was speaking on pressing into surrender and obedience. E eu senti muito forte que Ele estava me convidando a falar sobre render as coisas e também sobre obediência. So the next verse is Luke Então o próximo verso é Lucas, chapter 9, verse 23. capítulo 9, versículo 23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. That's a command. Esse é um mandamento. Whoever wants to be my disciple Aquele que deseja ser o meu discípulo must deny themselves, precisa negar a si mesmo, take up their cross, tomar a sua cruz and follow him. e seguir a Ele. That's what Jesus said. Isso é o que Jesus disse. So I just shared about what it's like to surrender in the beginning. Então, eu acabei de falar sobre render as coisas, né, no começo. But we are called to constantly, daily surrender Nós somos chamados para constantemente, diariamente, render as coisas a Jesus. and die to ourselves. E morrer para nós mesmos. Less of me and more of Him. Menos de mim e mais dele. I'm not perfect. Eu não sou perfeita, I'm human too. eu também sou humana. And I still forget this time to time to do this daily. E às vezes eu esqueço também de fazer isso diariamente. So I feel like God's speaking to me just as much as I'm speaking to everybody. Então eu sinto que Deus falou comigo também, da mesma forma que Ele está falando com você agora. But the reminder of laying it down and allowing Him to take it for His glory Mas o lembrete de render isso para Ele e levar isso a Ele para a glória dele is far more than what we could ever do in our own strength. é muito mais distante do que aquilo que a gente pode fazer com nossas próprias forças. Romans chapter 12, verse 1. Romanos capítulo 12, Yeah. Romanos 12, 11, 1. Romanos 12, 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Again, it's stated that we are to give our lives as a sacrifice. E novamente, esse verso está dizendo que nós temos que entregar a nós mesmos como um sacrifício. Galatians chapter 2, verse 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. We surrender our lives to Jesus Nós entregamos a nossa vida ao Senhor because we love him. porque nós o amamos, But it's by faith is how we are to live. mas é por fé que nós devemos viver.
faith, em fé, we can truly live in the obedience that we're called to. nós podemos completamente viver em obediência ao Senhor. So how does this affect the kingdom of God? E como isso tem a ver com o reino de Deus? One person's surrender Uma pessoa que se entrega and obedience em obediência can create change, pode criar mudança, not just on earth, não somente na terra, but for eternity. mas também para a eternidade. Jonathan mentioned Jonathan mencionou that since being here in Brazil for the past month and a half, que nós estamos aqui no Brasil mais ou menos um mês e meio. over 200 people Mais ou menos 200 pessoas and souls e almas are now going to heaven. estão agora indo para o céu. They accepted Christ. Eles aceitaram Jesus. And that's through the surrender and obedience E isso é por meio de se render e obediência of what we're doing here. do que nós estamos fazendo aqui. And so I feel like I'm supposed to share a portion of my testimony. Então eu sinto que eu tenho que compartilhar uma porção do meu testemunho. If I didn't surrender my life a handful of years ago, Se eu não rendesse a minha vida ao Senhor alguns anos atrás, I wouldn't be here. eu não estaria aqui. And if I wasn't obedient to the surrender, E se eu não fosse obediente a essa entrega, I wouldn't be capable of being here. eu não teria a possibilidade de estar aqui. During COVID, Então, durante o Covid, I'm not sure what the pandemic was like here, eu não sei como foi a pandemia aqui no Brasil, but it was like out of a movie in America. mas foi como um filme nos Estados Unidos. It was pretty scary. Foi muito assustador. And for me, my situation it was more scary than the average. E para mim, It was more scary for me. então, para mim foi mais assustador do que o normal. I was very sick, Eu estava muito doente, living in my car, homeless, vivendo no meu carro sem uma casa, because I was too sick to get the help that I needed. porque eu estava muito doente para conseguir a ajuda que eu precisava. So it was really challenging, Então foi muito desafiador. and it took me to surrender, E isso eu precisei de me render to get out of that situation. para sair daquela situação. However, I didn't know I was surrendering to the creator of the universe. Apesar de eu não saber que eu estava me rendendo ao Criador do universo. I believed it to be the universe. E eu acreditava que era o universo. I was caught up in a lot of New Age beliefs E eu estava envolvida com a nova era and witchcraft. e com magia negra. My life was full of darkness. A minha vida era cheia de escuridão. But once I surrendered, Mas quando eu me rendi, I was met with the love of God eu fui encontrada pelo amor de Deus. in a way I can't even describe. De uma Hallelujah. forma que eu não posso nem descrever. You know. Você sabe. An overwhelming, unconditional love. Foi um amor incondicional. I grew up Catholic, Eu cresci numa família católica. so that religion was not a relationship. Aquela religião não era um relacionamento. I went to private school for 9 years. Eu estava numa escola privada por 9 anos. I didn't know scripture. Eu não sabia nada das escrituras. I knew the sacraments Eu sabia os sacramentos, and certain prayers you had to pray. algumas orações que eu precisava de fazer. This relationship with Jesus, Mas esse relacionamento com Jesus, I didn't know what it was. eu não sabia o que era isso. And through accepting the love of God, E por meio depois que eu aceitei o amor de Cristo, Jesus met me as a healer. Jesus me encontrou como um Deus que cura. The illnesses that I dealt with for over a decade were destroying me inside and out. E essa doença que eu lidei por mais de 10 anos estava me destruindo de dentro para fora. I was misdiagnosed. Eu fui diagnosticada de forma errada. I was on a lot of medications I shouldn't have been on. Eu estava tomando um monte de medicações que eu não deveria estar So I was tomando. very ill. Então foi muito ruim. But through surrender and through prayer, Mas com a oração e com a entrega, prayers were answered. as orações foram respondidas I was delivered and set free e eu fui liberta over a few years depois de alguns anos from addiction, do meu vício, chronic pain, a dor crônica que eu tinha, debilitating pain. e foi uma dor que me desabilitava de fazer outras coisas. Pain in my joints, in my head. A dor nas minhas juntas e na minha cabeça, I ran from it for a while. e eu corria disso por um tempo. I used medicines to help cope, Eu usava medicamentos para ajudar, but nothing cured it. mas nada curava isso. But Jesus, Mas Jesus, He met me in ways like, yeah, hallelujah.
So I encourage if anybody here is seeking healing, Então eu encorajo, se existe alguém aqui procurando cura, he will meet you. ele vai te encontrar essa noite. And that is my prayer, No meio da oração, that you are set free para que você seja liberto from pain, da dor, from disease, da doença, from addiction, do vício and anything that the enemy may have placed upon you. e qualquer coisa que o inimigo possa ter colocado sobre você. It has no right, no authority in the name of Jesus. Isso não tem nenhum direito, nenhuma autoridade, em nome de Jesus. And so that's a small snippet of my testimony. Então foi isso um pedacinho só do meu testemunho. And if I didn't surrender, E se eu não rendesse a minha vida, I wouldn't have known that to be true. eu não ia saber que isso era I verdade. wouldn't have known all those things that Jesus can do Eu não ia saber todas essas coisas que Jesus pode fazer and will do. e que Ele fará. And through the obedience, E por meio da obediência, even more healing, ainda mais cura. but beyond healing, restoration comes of that. Mas ainda mais que a cura, a restauração também. And so it was scary for me to travel to Brazil. Para mim era muito assustador viajar para o Brasil. I've only been free from medicine for a year. E eu estou livre dos medicamentos por mais ou menos um ano. Some pains and things would come, Então as dores o vício vinha, but God would meet me in that. mas Deus me encontrava nisso de novo. But didn't mean stress didn't try to come. Didn't mean stress didn't try to come up. Então isso não significa que o estresse não tentou vir também. It was like a 14-hour plane ride here. Foi uma viagem de 14 horas de avião aqui pra cá. That day of travel was like 24 hours to travel. Aquele dia de viagem foi 24 horas de viagem ao todo. It was a lot. Isso foi muito. But God met us in such a profound way as soon as we got here. Mas Deus nos encontrou de uma forma tão profunda assim que nós chegamos aqui. I knew as soon as we landed, I was supposed to be here. E eu sabia que assim que a gente chegou aqui, eu sabia que eu deveria estar aqui. In fact, somebody spoke into my life. Somebody spoke into my life E alguém falou sobre a minha vida, that I didn't even know. coisas que eu nem sabia. He was from the church. He was praying for me. Essa pessoa era da igreja, ele estava orando por mim. And he told me that God would speak to me. E ele me disse que Deus ia falar comigo. And instantly I knew E instantaneamente ele fez. something big is happening here. Alguma coisa grande acontecerá aqui. And God has shared so much E Deus compartilhou muito comigo through his character here. por meio sobre o caráter dele aqui. I didn't know that God was going to continue to heal me in Brazil. Eu não sabia que Deus ia continuar a me curar aqui no Brasil. And in that too, a part of the component of healing is forgiveness. E também um componente da cura é o perdão. So one day I was really struggling because I still have dealt with some sensitivities. E eu ainda estava batalhando muito porque eu tinha problemas eu tenho uma sensibilidade muito grande. And I was frustrated. E isso era frustrante para mim. I was clouded, I was in pain. Eu estava às vezes com o tempo meio nublado, eu estava com dor I had to get away from everybody. e eu tentava sair de perto de todo mundo. And as I'm sitting waiting for the wind to blow and just be still, E conforme eu estava sentada esperando pro tempo melhorar, I'm crying out to the Lord like, what am I missing? eu estava chorando ao Senhor e pedindo o que eu estou perdendo. And it struck me that I had to forgive the doctors. O que eu não sei. E para mim era uma luta muito grande e eu me perguntava como eu ia perdoar os médicos. So over 10 whatever years, Então, por mais de 10 anos, I bounced from doctor to doctor eu ia de médico a médico and put a lot of faith in the doctors and the medical system. e eu colocava muita fé nos médicos e no sistema médico. And in my journey with walking with God, E na minha jornada de caminhada com o Senhor, it didn't really strike me that I was still holding on to God. isso não veio à minha mente que eu ainda estava segurando essas coisas, essas lutas. And when I walked through that with God, it was like this profound weight that was lifted off. E conforme eu andava com o Senhor e Ele me mostrava essas coisas, It caused such a lightness in my heart. Light in my heart, like e Ele trouxe essa luz pro meu coração. so much that I didn't even know what to do. E Ele trouxe essa luz tão forte que eu não sabia nem o que fazer. I made a mistake by keeping it to myself E eu cometi um erro. Eu guardava essas coisas para mim and not sharing it right e eu não away. compartilhava. And it brought a very offendable heart. E isso trouxe um coração muito ofendido, muito machucado. I didn't guard my heart. E eu não guardei o meu coração. So the littlest of things got to me so quickly. The
littlest of things got to me very quickly. Então, as coisinhas pequenas, Deus encontrou de forma muito rápida. And it makes sense of holding and harboring on to bitterness and just resentment and pain for over 10 years. Então, o ressentimento que eu estava guardando, ele me mostrou. So in removing that, I had to replace that. I had to bring in the truth in His Spirit. Então, quando ele removeu esse sentimento, eu precisava trazer a verdade do Espírito Santo para esse lugar. And also share that with my friends for accountability and partnership with prayer. Então, eu precisava também compartilhar isso com os meus colegas de time, para que eu pudesse manter essa prestação de contas e essa comunhão. But I had to learn that lesson. Mas eu não tinha aprendido essa lição ainda. And that's just one thing that God has done during this time in Brazil. E essa é uma coisa que Deus fez durante esse tempo aqui no Brasil. And if I wasn't obedient, I would have experienced that. E se eu não fosse obediente, eu não teria experienciado isso. And aside from like what God's done here in my life, aside what He's done in my life, Então, além das coisas que ele tem feito na minha vida, He has worked incredibly through my team, ele tem trabalhado também de forma incrível através do meu time. individually and together. E individualmente e também como um corpo. We were all strangers like 4.5, 5 months ago. Nós éramos todos estranhos uns para os outros há 5 meses atrás. And God brought us together and He knew that. E Deus nos colocou junto e Deus sabia disso. This is the exact team that He wanted to build. Esse é o time exato que ele queria para o Brasil. And in that we've seen profound things happen right in front of our eyes. E nisso nós temos visto coisas profundas acontecerem bem diante dos nossos olhos. I'm going to share a quick story. E eu quero compartilhar uma história bem rápida. One day we were evangelizing on the street, Um dia a gente estava evangelizando nas ruas, walking around, andando, and there was this woman walking a stroller with her baby boy. e tinha essa mulher andando com um carrinho de bebê. And I asked if I could pray for her. E eu perguntei se eu poderia orar por ela. And as I prayed for her, you could tell God was touching her. E conforme eu orava por ela, eu podia ver que o Senhor estava tocando o coração dela. And she shared a little bit about her life. Então ela compartilhou um pouco sobre a vida dela, She was so excited to see us. mas ela estava muito animada em nos ver. She invited us to go see her family. Então ela nos convidou para ver a família dela. And in that, an answered prayer came through us being there. E quando nós fomos lá, Deus respondeu uma oração por nós estarmos lá. Her parents came out and met us. Os pais dela vieram para fora, né? Que nós somos da casa dela, então os pais dela vieram para fora e nos conheceram. And they asked Jess, our worship leader, to sing Então eles convidaram a Jess, que é a nossa líder de louvor, that song, Goodness of God, e eles pediram para ela cantar Bondade de Deus. poured out of her heart. E isso veio do coração dela. And the presence of God was just so strong there. E a presença de Deus foi muito forte naquele lugar. But the amazing thing was Mas a coisa maravilhosa foi that the dad said que o pai dela disse that he was just singing that song that morning. que ele estava cantando essa música naquela manhã. God just put that song in his heart. E Deus colocou essa música no nosso coração também. We didn't know that. Nós não sabíamos disso. But beyond that, it was just incredible the presence that had happened there. Mas além disso, foi incrível a presença de Deus que aconteceu naquele lugar. They really encouraged us and poured into us, Eles realmente nos encorajaram e ministraram nossas vidas. invited us to come back. E nos convidaram para voltar lá. A couple days later, they received us back to their home, Então, alguns dias depois, eles nos receberam de volta na casa deles. and we had an amazing afternoon with them. E nós tivemos uma tarde maravilhosa com eles. We worshipped and had food, Nós louvamos ao Senhor e nós comemos com eles. and just had really good fellowship time. E nós tivemos um momento de comunhão muito lindo. But what God didn't expect it. Mas o que nós não sabíamos, Their neighbor was on their balcony listening. o vizinho deles estava na varanda ouvindo He was touched by what he was witnessing. e ele estava sendo tocado por aquilo que ele estava vendo. And it's not what we were doing, it was what God was doing. E isso não era o que nós estávamos fazendo, era o que Deus estava fazendo. So we invited him to come down Então nós convidamos ele para vir, to join us, para se juntar a nós. but he was embarrassed because he had been drinking. E ele estava muito envergonhado porque ele tinha bebido. So we worshiped together. Então nós adoramos a Deus juntos. God was really touching him, Deus estava tocando ele muito. and he invited us back to his home. E ele nos convidou de volta para a casa dele. He wanted us to be his mom, Ele queria que nós conhecêssemos a mãe dele, but she was busy. mas ela estava ocupada. But I think God wanted to minister to him. Mas eu creio que Deus queria encontrar ele, na verdade.
And he did. E ele encontrou. So he shared about he was asking for prayer for his dad. Então ele pediu oração pelo pai dele. He was in the hospital. O pai dele estava no hospital. But the more we were praying for him, somebody stepped out in obedience. Então, conforme nós orávamos por ele, alguém tomou um passo de obediência. And the boldness of the Holy Spirit. E a ousadia do Espírito Santo. By asking him if he had a relationship with Jesus. E perguntou a ele se ele já tinha um relacionamento com Jesus. He shared how he had unforgiveness for himself. E ele compartilhou como ele não conseguia perdoar a si mesmo Because of something that he had done. porque por algo que ele tinha feito. And so it was such a powerful moment. Então foi um momento muito poderoso. And even more beautiful because our entire team was a part of it. E isso foi muito mais lindo porque o nosso time todo estava lá. A lot of things that we've done, we've been split apart. And Muitas led coisas que nós service. fazemos, nós estávamos separados. But what was even more powerful was church was right there in his living room. Mas foi muito mais poderoso porque nós estávamos todos juntos lá. Nós estávamos todos juntos naquela sala. So that's just another example of obedience. Então esse foi um exemplo de obediência. If our teammate didn't press in E se o nosso time não tivesse obedecido a Deus and share that, e compartilhado he aquilo, may not have accepted Jesus. talvez ele não aceitaria Jesus naquele dia. Maybe another day. Talvez em algum outro dia. But God would have moved in that amazing encounter. Mas Deus não teria se movido naquele encontro maravilhoso que ele preparou. Okay, so I already asked, how does this affect the kingdom of God? One person's surrender and obedience can create change. Então, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Aquela pessoa que obedece, ela traz mudança. So let's think about that. Então, vamos pensar sobre isso. Your surrender, your obedience A sua rendição, a sua obediência, can change your neighbors' lives ela muda a vida dos seus vizinhos, and their families' a lives vida da sua família, just by being obedient. somente por ser obediente. Okay. Sorry, I'm talking too much. I'm going to share 2 more verses. Desculpa, eu tô falando muito. Eu quero compartilhar só mais 2 versos. Romans Romanos, chapter 12, verse 2. capítulo 12, verso 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. By having a relationship Então, tendo um relacionamento com Deus, with Jesus com Jesus, and also having a relationship with His Word, e também tendo um relacionamento com a palavra dele, we will know the will of God. nós vamos conhecer a vontade de Deus. We will know what is good Nós vamos saber o que é bom and how we are to live our lives. e como nós vivemos a nossa vida. Hebrews chapter 13, Hebreus 13, verse 20 through 21. versículo 20, 21. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom we glory forever and ever. Amen. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus da paz lhe dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada.
e a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém. This is such a powerful verse. Esse é um versículo muito poderoso. I don't know if there's much I can say to add to it. E eu não sei se eu posso dizer algo para adicionar aqui. It really goes to show the truth E isso realmente fala sobre compartilhar a verdade and how we live our lives through Him. e como nós devemos viver a nossa vida através dele. And so, if there's anybody here who needs to resurrender their life, Existe alguém aqui que precisa reconciliar com o Senhor? there's something they might be holding on to, Talvez você esteja segurando em algo, or they feel like God's knocking on their heart about ou something, talvez você está sentindo que Deus está batendo na porta do seu coração a respeito de or you algo. haven't been obedient in something that God's calling you. Talvez você não foi obediente para algo que Deus já te chamou. I encourage you to come up. E eu te encorajo a vir aqui na frente. We'd love to pray for you. Nós vamos amar orar por você. I just thank you and praise you Senhor Deus, eu te agradeço e te louvo. for saving us. Eu te agradeço por essa igreja que nos recebeu. I thank you for your word. Eu te agradeço pela tua palavra. Thank you for your Te agradeço pelo seu sacrifício. being here Eu oro para que o Senhor continue a se mover aqui in the hearts, nos corações, in the minds nas mentes of each and every person here. de cada pessoa aqui. I pray, Lord, that this continues to be meditated in their hearts today, Eu oro para que essa palavra continue a ser meditada no coração deles. and that as they continue to pursue you, E conforme eles continuam a te buscar, that you be glorified. para que o Senhor seja glorificado. Lord, just thank you for the calling you have on each and every person. Então eu te agradeço pelo chamado que o Senhor tem para cada vida aqui. We pray for your confidence and your boldness Eu oro pela sua confiança e a sua ousadia sobre eles. over anything that is causing anybody not to be obedient. E eu oro por essa ousadia para que não sei o que possa estar segurando eles para não serem obedientes. I pray, Lord, you fill us with your spirit Eu oro para que o Senhor nos encha do teu Espírito, so that we can continue to be your light para que nós possamos continuar a ser sua luz and that you may be glorified. e para que o Senhor seja glorificado. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.